nós vamos celebrar o rito mais importante no meio evangélico, no cristianismo, propriamente dito. E eu quero ler Romanos, capítulo 12. Os irmãos encontraram? Digo amém. 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 Romanos 12 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente até aí, amado. Podeis assentar. Queridos, essa celebração da Santa Ceia, nós celebramos a ceia no sábado passado, não foi isso, Júlio? Sábado passado, lá na casa do Júlio. E hoje estamos celebrando a ceia mais uma vez aqui. E durante anos, décadas e séculos, aqui no Brasil e em muitos outros lugares, a igreja ela participa da Eucaristia, mas ela não consegue entender a Eucaristia, o pão e o cálice. Ela não consegue entender o que é isso e acha que simplesmente é participar da Eucaristia, é simplesmente participar do fato da celebração, em comer o pão e beber o cálice. Mas a igreja, que somos nós, ela tem uma grande representação nesse rito. Ela faz parte do rito. Ela não está exclusa do rito. Ela pertence ao rito. Ela está intrínseca. Ela é uma parte do ritual. A igreja que somos nós. Nós precisamos entender isso, porque senão não tem sentido nenhum comer esse pão e beber o cálice. Não tem sentido nenhum se nós não entendermos o que é que a Eucaristia ela tem a nos apresentar. Quando o Senhor Jesus Cristo ele tomou o pão e partiu, o que é que ele disse? Eu sempre falo isso em todas as nossas celebrações: fazer isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. E eu sempre pergunto, para que isso fique enfatizado na nossa cabeça: fazer isto o quê? Partir o pão. E o que é partir o pão? Hein? É partir o seu corpo. É dar a sua vida pelo próximo. Eu sempre faço essa pergunta. É partir o nosso próprio corpo. Isso é partir o pão. É dar a vida. É doar a vida. Quando ele disse assim, esse é o meu corpo, isso tem um grande significado sobre o meu corpo. Essa questão do pensamento que hoje temos sobre o corpo, alma e espírito, isso é uma composição grega sobre tricotomia. Mas a Bíblia, quando ela falava de corpo, ela não estava falando de uma parte do ser da pessoa, que junta a alma e ao espírito forma o ser humano. Mas essa linguagem de corpo, ela estava falando do homem carnal num todo, ele em toda a sua plenitude. Quando diz que o verbo se fez carne, João não usa a palavra corpo, ele usa carne, mas é o mesmo sentido. E o verbo se fez carne, ou seja, e o verbo se tornou homem. Quando Paulo fala do homem carnal, ele está falando desse ser que existe aqui na sua plenitude. Esse conceito dessa separação, isso veio depois. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ele pega o pão e diz assim, esse é o meu corpo que é partido por vós, ele está querendo dizer, esta é a minha vida que eu estou dando por vocês. A minha vida.
E ele de fato doou a sua vida. Ele se entregou, ele poderia ter tocado a sua vida como um ser humano comum, como um outro qualquer, mas ele não fez isso. Ele entregou a sua vida à pregação do Evangelho que ele foi dado. Ele entregou a sua vida às atitudes de amor. Ele entregou a sua vida à conduta no qual o Senhor Deus gostaria que ele tivesse, e assim ele o teve. No momento de maior adversidade da sua vida, ele diz ao Senhor assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a sua vontade. Ou seja, ele estava no centro da vontade de Deus. E quando ele entrega a si, ele está entregando a sua vida em uma totalidade. Ele entrega a sua vida ao ponto de ser humilhado, ser envergonhado, ser blasfemado, ao ponto da sua honra ter sido jogado por terra por pessoas que, historicamente, de acordo com o que a Bíblia nos passa, essas pessoas tinham uma conduta de vida completamente leviana, hipócrita e mentirosa. Mas ele foi envergonhado por essas pessoas. Ele foi humilhado por essas pessoas. Ele, de fato, abriu mão de tudo para estar na vontade de Deus, que era entregar-se, como no capítulo 53 de Isaías diz, que ele se entregou e se aniquilou por amor de nós. Houve uma entrega. Ele se entrega por amor de nós, para que os nossos pecados fossem imputados sobre eles, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus agradou em moê-lo, e ele foi conduzido ao matadouro sem proferir uma só palavra diante dos seus tosqueadores. Ele entrega a sua vida de fato. Quando ele pega o pão e ele diz: este é o meu corpo, ele está falando da sua vida, da sua própria vida, uma entrega de vida, de tudo que ele poderia ter e obter como vida. Ele abre mão para dar tempo às pessoas, para poder dar o seu amor às pessoas, para doar as suas palavras, a sua sabedoria, a glória de Deus que repousava sobre ele. Ele partilhava com as pessoas no sentido de cura, de orientação, de libertação do mal, de expulsar os demônios, de promover a paz entre os seres humanos. Então ele de fato doa a sua vida e ele entrega-se. E quando ele diz: este é o meu sangue que é derramado por vós, ele agora está falando de algo que é mais precioso na vida. E o que é? É a morte do ser. Porque quem é que se entrega por quem? Quem é que se dá por alguém? Então, em toda a sua vida, ele entrega aquilo que é mais precioso, que é a sua própria morte, e ele entrega por nós. E ele doa essa parte preciosa da vida a mim e a ti. É o que ele de fato faz, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ele, ao se aniquila, ele se apresenta. Romanos no capítulo 12, 1 Coríntios no capítulo 12, as Escrituras, segundo Paulo, ele nos afirma que nós somos o corpo de Cristo. Então, peraí, quem é o pão que o Cristo Jesus ele parte e ele diz assim: este é o meu corpo? É de fato o corpo dele. Então, se eu sou o corpo dele, em mim deve haver-se também uma autoaniquilação. Se nós somos o corpo, porque ele doou a sua vida, se eu e você somos o corpo, devemos entender que nós somos a vida de Cristo. Se nós não entendermos que somos a vida de Cristo e que essa vida precisa ser doada aos seres humanos, não tem sentido participar desse pão, desse cálice. Porque se eu uma vez sou a vida de Cristo, eu preciso entregar-me, eu preciso aniquilar-me, eu preciso entregar o meu ser em um todo, para que alguém possa encontrar o caminho da verdade e o caminho dos céus. Então, na Eucaristia, eu também sou a Eucaristia. Na Eucaristia, eu sou o ofertante e o ofertado. Na Eucaristia, ao mesmo tempo em que eu recebo, eu também dou.
a igreja, na Eucaristia, ela tem a participação direta, porque ela também precisa se doar, ela precisa entender que ela é a vida. Se nós temos a vida de Cristo, que habita em nós, que Ele é o nosso cabeça, nós precisamos entender que eu e você precisamos doar o nosso tempo, doar aquilo que temos como maior direito, que é a nossa integridade num todo, para que alguém possa encontrar o caminho dos céus. Eu e você precisamos entender que quando Ele diz faça isto, de fato Ele está lhe pedindo para você doar a sua vida por alguém. Quando Ele diz faça isto, de fato Ele está te chamando a entender que você e eu somos o corpo de Cristo. De fato, precisamos participar com esta compreensão que eu e você não estamos aqui para comer esse pão como uma espécie de um lanchinho, ou como alguma coisa que vai nos fazer mais cristão do que qualquer um outro, ou ter a presença de Deus. Não, quando eu e você comemos esse pão e bebemos esse cálice, é para que eu e você venhamos entender que temos que doar a nossa vida pelo próximo, que precisamos fazer com que através de nossas vidas alguém possa chegar-se até Deus. Quando Ele doa aquilo que é de mais precioso, é o que está lá em João, no capítulo 13, versículo 1. Ele nos amou até o fim. Ele nos amou de uma forma tremenda, de uma forma inexplicável, que até o fim Ele vai e entrega a sua vida e padece morte de cruz, para que eu e você pudéssemos de fato ter vida na pessoa do Senhor Jesus. Então esse pão e esse cálice, ele tem um grande significado a nós. Quando Paulo ele diz o que consiste no capítulo que nós acabamos de ler, ele pega e diz assim: rogo-vos, pois, irmão, pelas compaixões de Deus. Gente, vamos parar para pensar. Por que o camarada ele faz esse apelo àquelas pessoas que estavam ao acesso a essa carta aqui no qual ele se refere? Por que ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, pelas compaixões de Deus? Você sabe por que ele estava fazendo isso? Porque ninguém estava entendendo o que era a Santa Ceia. Porque ninguém estava entendendo o que era de fato o participar do pão e do cálice. Eu rogo, eu peço encarecidamente, por favor, entenda isso. Eu lhe peço que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, é o nosso culto espiritual. Se você não fizer isso, não tem sentido o cristianismo. Não adianta se reunir, não adianta entoar cânticos, não adianta uma bela pregação, não adianta ter comunhão aqui e acolá, não adianta falar que Jesus liberta e purifica de todo pecado, se você não apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que é isso? As pessoas entram numa alienação total. Quando se diz sobre sacrifício, pensam que é alguma espécie de alguma coisa que possa fazer com que ela seja aquele ícone de pessoa espiritual. Uns pelos montes, outros pelos vales, outros nos jejuns, outros na leitura da palavra, outros nas pregações bonitas, outros nas construções de templos, outros na visitação e assim por diante. Mas quando ele diz, de fato, que apresentei os vossos corpos, ele está dizendo para você doar a sua vida por alguém, para você doar o seu tempo à orientação do Evangelho, para você estender as mãos ao próximo e trazer a ele para perto de Deus, com benfeitorias direcionadas pelo Espírito Santo. É o ato de doar-se a si mesmo, dar a sua vida por alguém. É o que Cristo fez na cruz. E de fato, Paulo, ele fala isso em Colossenses, no capítulo 1, versículo 24. Ele diz assim: olha, eu cumpro em mim e padeço os sofrimentos de Cristo
pelo seu corpo, que é a igreja. Ou seja, ele estava entendendo que ele era a igreja e que ele precisava ainda padecer os sofrimentos de Cristo nele, que é o corpo, e que a igreja também pudesse padecer esses sofrimentos, que não é de fato tomar chicotada, ou ser esbofeteado, ou qualquer coisa desse gênero, mas de fato é a doação de vida. Tudo que uma vida pode alcançar e deter e conquistar, ele estava entregando ao próximo, ao companheiro, aquele que estava ao seu lado, para que de fato aquela pessoa pudesse ter um acesso a Cristo Jesus. E talvez o que nos falta, gente, é apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem entendeu o mistério da Santa Ceia? Quem entendeu o teu lugar na ceia? De fato, na ceia, eu e você somos sacerdotes. E o que é isso? O sacerdote é aquele que apresenta a oferta diante de Deus. E na verdade, todos nós também somos a vítima, somos a oferta. A oferta é aquela que padeceu e morreu para que Deus pudesse receber. Quando eu digo que nós somos a vítima, somos a oferta, é que eu e você precisamos doar a nossa vida por alguém. Isso precisa estar formatado em nossa cabeça. E até o fim precisamos amar o nosso próximo. Até o fim precisamos amar o nosso companheiro, o nosso vizinho, e não como os fariseus, somente aquele que nos ama. Devemos amar a qualquer um, estender as mãos a qualquer um, e nunca excluir ninguém da mesa do pão e do cálice, e nunca excluir ninguém da participação daquilo que se chama vida em Cristo Jesus. E não somente do pão e do cálice, mas o pão e o cálice que eu chamo como corpo de Cristo, porque só o corpo de Cristo foi doado. E se você não se doa, meu amado, você não é corpo. E quem não é corpo, meu amado, não está na videira. E quem não está na videira não pode ser alimentado por essa seiva que procede do Pai, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu e você precisamos ser alimentados por essa seiva que é direcionado por Deus através do Senhor Jesus Cristo. E eu e você precisamos de fato ser corpo, porque o corpo de Cristo foi entregue na cruz do Calvário. A ceia só terá significado se nós vivermos assim e praticarmos a nossa vida assim. Aí o cristianismo terá algum significado na minha e na tua vida. Porque hoje o povo se tornou evangélico. Não que evangélico seja algo de errado, mas a nomenclatura já é uma identidade de um povo. E eu não quero fazer parte desse povo evangélico. Eu quero fazer parte do povo do cristianismo, que é aquele que entrega a sua vida, que é aquele que segue o evangelho de Cristo Jesus, que é aquele que de fato entende o mistério da ceia, que não é comer um pão ou beber um cálice, e relaciona-se a isso, a uma série de situações, como pecado, como uma coisa aqui, outra ali, quando não tem nada a ver, quando de fato a entrega do corpo e do sangue de Cristo Jesus é para que eu e você pudéssemos ter vida. E eu e você hoje devemos entender o seguinte, que somos o corpo de Cristo de fato, e o Espírito Santo de Deus habita em nós, e nós devemos se submeter à vontade de Deus, porque Cristo Jesus, quando apresenta o pão, aquele pão era uma submissão à vontade de Deus. Cristo Jesus, quando ele pega e disse assim: tomai e comei, isso é o meu corpo. Eu e você precisamos fazer isso com este mundo perdido. Devemos dizer: tomai e comei. Mas esse tomai e comei não é só por palavras, é a apresentação de atitudes. Esse tomar e comer é estender as mãos, é socorrer o aflito, o necessitado, o contrito de alma, é tomar e comer e é de fato nos doar, para que de alguma forma Cristo possa ser apresentado às pessoas. Isso é o corpo de Cristo, que deve ser doado pelas pessoas. Este foi o corpo de Cristo que foi doado na cruz do Calvário. E nós, amados irmãos, somos o corpo de Cristo Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o nosso culto racional. Sem isso, o cristianismo não tem sentido. Sem isto, o cristianismo não tem significado. Sem isto, nós apenas estamos caminhando como um barco à deriva. Sem isto, a nossa vida não tem significado.
se eu não dou a minha vida para ninguém, se eu não estendo as mãos a ninguém, se eu não apresento o Evangelho de Cristo Jesus a nenhuma pessoa, meu amado, Cristo não está em mim. Quando é que Cristo está em mim? Quando é que Cristo está em mim? Cristo está em mim quando existe salvação em mim. Cristo está em mim quando nenhuma condenação há à minha pessoa. Cristo está em mim quando as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Cristo está em mim quando há em mim a vida eterna. E se em mim há a vida eterna, eu devo doar essa vida eterna. E de fato, se tudo isso consiste dentro do meu ser, alguém tem que estar encontrando isso em mim. Porque se ninguém encontra isso, de fato isso não está em ti. Se você não consegue doar vida, se você não consegue apresentar a uma pessoa que existe uma absolvição e que nele pode haver a presença do Eterno, que é a aniquilação da condenação do pecado, que de fato, quando ele se apresenta a Deus, por nós, por mim, ti, que era o agrave que existia, que promovia a divisão, o fator que fazia com que um elo fosse rompido era o pecado, e a reparação desse pecado fora feita pelas mãos de Cristo Jesus, cravado na cruz do Calvário, pelo seu corpo ferido, não somente na cruz, mas desde o seu nascimento, a toda a sua história de vida, ele se apresenta de uma forma em que no qual a todo tempo ele se entrega aos seres humanos. E isso que fazia com que viesse a existir uma célula que era contra mim, foi aniquilado, mostrando que de fato Deus é Deus e que Ele nos ama até na morte do seu Filho, que é algo inexplicável. E essa morte hoje, ela deve estar em mim e em ti, porque todas as vezes que comemos esse pão e bebemos esse cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então, se eu como esse pão e bebo esse cálice e não faço com que ninguém encontre Jesus na minha vida, o beber esse pão o comer esse pão e o beber esse cálice não faz sentido, não tem nenhum tipo de significado, é apenas uma maluquice. Agora, quando você come esse pão e bebe esse cálice, você promove vida onde você vai. E você chega diante de um sujeito, seja ele qual for, um tremendo de um pecador, assim como eu e você somos, mas pelo fato dele existir, coexistir em nós, a vida eterna está em nós. E você pode apresentar isto às pessoas, e as pessoas entendendo, uma vez tendo sido apresentado que Cristo purifica e dá a vida eterna a ela também, de fato, o participar do pão e do cálice, meu amado, tem um significado tremendo, porque então a vida eterna está em ti. E se a vida eterna está em ti, do seu interior saltarão rios de água viva. Meu amado, se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, capítulo 1, acho que versículo 18 de Apocalipse, como diz que ele ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus, você também tem que falar como um vivo, entendeu? Você tem que falar como um vivo que ressuscitara dentre os mortos, porque outrora eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E deixa eu te falar, o nosso outrora é apenas 10 minutos atrás. O nosso outrora é apenas uma semana atrás. O nosso outrora são décadas, e o tempo que tivermos que viver, que todos os dias precisamos e necessitamos desse sangue que nos purifica e nos vivifica constantemente. Aí Paulo, ele lança a palavra: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos, que você possa doar a tua vida por alguém, porque se você não estiver doando a tua vida, tu está perdendo o teu tempo. Se você não está apresentando vida aos seres mortais que habitam esse cosmos, meu amado, Cristo não está em ti. Se você não apresenta essa vida, se você canta, se você prega, se você ora, se você vem na igreja, se você pega o pão e o cálice, se você seja lá quem você é ou pensa que é, está perdendo tempo, cara.
mas o chamamento é uma realidade que possa apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que você possa ser um sacerdote, porque nós somos uma nação eleita, sacerdócio real, o povo adquirido, tirado das trevas para a maravilhosa luz, para dar testemunho disso. E aí, meu amado, não se conforme com este mundo maluco que está ao nosso redor, onde a galera pega o pão e diz assim: olha, se você tiver pecado, não come, porque tu vai comer para a sua condenação. Isso não existe em lugar nenhum. E eu já expliquei em 1 Coríntios, capítulo 11, que quem estava comendo para condenação era quem estava discriminando as pessoas e não deixava o sujeito participar. E aí tem gente que pega esse pão e come de olho nas outras pessoas para tentar acusar de alguma forma. Esse pão, meu amado, ele deve ter uma essência, e essa essência é a vida de Cristo Jesus. Amém. E a vida de Cristo Jesus é o corpo dele, porque ele se fez carne, e o corpo dele é você e eu. Então, se ele doou o seu corpo, você tem que doar o seu. Se ele deu a sua vida, você tem que dar a sua. Esse é o significado. Se você não estiver fazendo isso, meu amado, você não tem nada a ver com o cristianismo até esse presente momento. O cristianismo só tem sentido a nós e para nós se houver a morte de Cristo Jesus. Porque sem morte de Cristo Jesus não há remissão de pecado. Então o cristianismo ele parte da cruz, da entrega, da doação. Será que eu e você estamos participando disso? Da morte, da entrega e da doação? Será que eu estou andando essa vida toda aí ao léu, pensando que estou servindo a Deus e até hoje não entendi o que significa participar do corpo e do sangue de Cristo? O que me falta? O que me falta, meu amado, na verdade, é aquilo que deveria não faltar nunca, que é a doação de minha vida e da sua vida. Porque se isso um dia faltar para mim e para você, meu amado, acabou. Se um dia isso tivesse faltado a nós, não teríamos remissão de pecado. E se você é corpo e não quer se entregar, logo tu não é corpo. Porque Cristo Jesus, ele se submeteu à vontade do Pai. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para poder experimentar a entrega, que é a boa, que é a perfeita e agradável vontade de Deus, que é que eu e você venhamos nos entregar para que outro possa ter vida, porque de fato o Senhor quer que as vidas possam ser salvas nele. E aí, se nós não entregarmos, a vontade dele não é feita. A vontade dele não se cumpre em nós. A vontade dele só se cumpre em mim e em ti quando eu e você nos entregamos. E ele quer que os seres humanos sejam salvos. E os seres humanos vão ser salvos através de pessoas que em algum momento foi salvo através desse sangue, através desse corpo. Se eu e você já tivemos acesso a esse corpo e esse sangue, vamos fazer com que outras pessoas também tenham. Essa é a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. Quantas vezes nós falamos, eu quero estar no centro da vontade de Deus? Eis aí mesmo, o centro da vontade de Deus é doar a vida, é estender as mãos, é amar, é ajudar ao próximo. O amor se sobrepõe a qualquer coisa, é doação, é a apresentação de Cristo Jesus aos seres humanos. Isso que é o significado do Evangelho. Amados, nós somos chamados à responsabilidade. E Paulo, ele falou assim, na nossa linguagem de hoje, é que Paulo não viveu hoje, né? Na nossa linguagem ele dizia assim: irmãos, pelo amor de Deus, apresenta Jesus a alguém. Apresenta os vossos corpos como sacrifício vivo. Pelo amor de Deus, faça isso. Porque vocês estão perdendo tempo. A galera está cantando, pregando, fazendo um bocado de coisa bonita, legal, coisa e tal, mas não está doando vida. Então o restante não serve sem isso. Não tem significado sem isso.
Pelo amor de Deus, faça. Se você é cristão, se você segue a Cristo Jesus, seja um sacerdote, apresenta o seu corpo diariamente como uma entrega. Apresenta o seu corpo no altar do Senhor. Apresenta-se a si mesmo como uma oferta viva e deixa Colossenses capítulo 1, versículo 24 se cumprir na sua vida também, meu irmão. Porque de fato a igreja na Eucaristia tem uma participação direta que é a entrega. Não adianta você lançar mão desse pão e desse cálice se você não entender isso. Meu irmão, nós vamos lançar mão do pão agora. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e partiu. E tendo dado graças, ele disse: isto é o meu corpo que é partido por fora. Faça isto. Parta o seu corpo por alguém. Faça isto. Fazer isso não é comer. O momento de comer, ele disse assim: olha, faça isto o quê? O partir o pão, que é o corpo dele, todas as vezes que comerdes em memória de mim. Porque quando você fizer isso, você está anunciando a morte do Senhor Jesus Cristo até que ele venha. Se você come esse pão e anuncia, tem significado o seu cristianismo. Se você não come, se você come o pão e não anuncia, você está simplesmente comendo um pão e bebendo um cálice. Mas não tem nada a ver com a salvação, não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com a pessoa de Jesus. Que a morte do Senhor Jesus venha a ter significado na sua vida de fato. Porque ele partiu o pão e disse: faça isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Então eu quero apresentar esse pão. Todos sabem que isso aqui não passa de pão. Que o corpo do Senhor, matéria física, nunca chegará até nós. Não vai chegar. Aqui é um símbolo. Alguém fez esse pão. Mas esse símbolo, ele pode ter um grande significado quando nós lançarmos mão e fazer para as pessoas o que ele fez por nós. Aí tem um grande significado. Então eu quero te pedir a colocar-se de pé e eu quero apresentar esse simples pão ao nosso Deus. E pedir que ele possa cada dia fazer esse pão ter significado para nós. Esse pão possa ter sentido a nós. Que esse pão seja de fato a entrega do nosso corpo ao próximo, assim como ele se entregou a mim e a ti. Que nós venhamos entender e que todos participem, os batizados, os não batizados, as crianças, qualquer um que estiver presente, pode pegar o pão e o cálice. Pegue o pão e o cálice, porque o Senhor Jesus Cristo, meu amado, Judas, com 1 quilo de pecado nas costas, ele deu o pão a Judas, e ele não tem nada a ver com essa maluquice que as igrejas evangélicas dizem hoje. Jesus não tem nada a ver com essa doideira. Ele tem a ver com o evangelho dele, que é o amor ao próximo. Então, meu irmão, lança a mão do pão aí, que esse pão possa ter significado para você. Que esse pão e esse cálice possa ter significado a mim, a ti, a nós. Que nós venhamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Que possamos anunciar a morte do Senhor. Pai, te apresentamos esse pão. Pai, sabemos que foi beneficiado o trigo, a massa, e até fermentado é esse pão. Oh Deus, mas esse pão aqui agora, Pai, para nós, ele passa a representar o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, Senhor, somos nós mesmos. Possamos entender, ó Deus, que precisa existir uma entrega em nosso ser, numa totalidade, a submissão da sua vontade, porque o pão que Jesus disse, tomai e comei, era o pão da vontade de Deus, era o pão da tua vontade, do teu querer, em uma entrega total, em que Ele se aniquilou doando a sua vida, e nos amou até o fim, até o ponto de padecer morte e morte de cruz.
Oh Senhor, que venhamos padecer as mazelas dessa vida por amor ao próximo. Que venhamos padecer sofrimentos, mas que vidas possam ser resgatadas desse mundo perdido através de nossas vidas. Pai, permita-nos sermos canal de bênção, Senhor, porque se somos o teu corpo, somos a tua vida, e se a tua vida consiste em nosso ser, que o nosso ser possa apresentar a vida a esse mundo que está distante de ti. Oh, meu Pai amado, que esse pão, Senhor, venha ter significado a nós, e que, tendo significado, o teu Evangelho possa nos revigorar a cada dia e trazer vida aos perdidos. Oh, meu Pai amado, nos ensina a amar, nos ensina a se auto-entregar, nos ensina, ó Deus, a doar o nosso tempo, nos ensina a partilhar os nossos pensamentos, compreensões, que os nossos gestos, Senhor, sejam gestos fraternos de cortesia, onde de fato venhamos exaltar o nosso irmão com alento, com abraço, com palavras, com presença, com atitude, Senhor, que possa trazer uma benevolência àquele sujeito que está entregue às mazelas dessa vida. Que em nós, Senhor, possa estar o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo. Mais uma vez, Paulo, ele pede, Senhor, para que nós pudéssemos nos aniquilar e se entregar e se submeter à tua vontade e deixar de lado toda a soberba, todo o próprio interesse, porque o amor não procura os seus próprios interesses, mas ele se entrega, ele não se usufana, ele não age convenientemente, tudo padece, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Pai, que esse amor, que é o teu amor, que em tendo sido apresentado através de Cristo Jesus, nos trouxe o perdão e o direito à vida eterna nessa porta nós aberta pelo sangue, que podemos, Senhor, da mesma forma nos portar, para que em nós possa habitar o teu amor dentro do nosso próprio ser, em uma totalidade, para que através da nossa vida, Senhor, esse tesouro tão precioso, Pai, possa chegar aos seres que habitam esta terra. Que dentro desse vaso de barro, Senhor, possa ser manifesto essa tamanha glória na tua presença. Eu vejo paz. Eis aí o pão do teu Filho amado Jesus Cristo, olhando para cada um, disse: tomai e comer. Se você vai comer, meu amado, que seja um pão da obediência, que seja um pão da entrega, que você possa entregar a sua vida por mim. Agora, que você seja sabedor, se você não apresenta o Evangelho, esse pão que você está comendo não tem significado nenhum. E não vai fazer nenhum tipo de mirabolância e nem mágica na sua vida. Mas se você comer esse pão como uma submissão e uma apresentação do seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, aí todo o significado da salvação está diretamente na tua vida, através da participação do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Como o pão, mas que tenha esse significado, meu irmão, em nome de Jesus. Você possa refletir nesse pão, nesse ato, nesse momento. Paulo, ele apelou: rogo-vos, pois. Talvez a gente não está fazendo isso, e Paulo precisa apresentar o seu Espírito hoje diante de nós, porque talvez até hoje nós não tomamos jeito.
mas que possamos tomar jeito. Rogo-vos, pois, pelo amor de Deus, que vocês façam isso. Tenhamos o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Que venhamos a se aniquilar e o nosso eu possa ser extirpado. E que em nós possa surgir uma nova criatura, um novo ser, um novo homem. Um homem que pratica o bem, que estende as mãos, que prega o Evangelho, que apresenta Cristo vivo às pessoas. Um Cristo ressuscitado, que habita em mim e em ti, porque de fato somos o corpo de Cristo. Que venhamos, irmãos, ter o comportamento do corpo de Cristo, que é se entregar. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é o nosso culto racional. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: este é o meu sangue que é derramado por vós. Ele até o fim nos amou. João capítulo 13, versículo 1. Até o fim se entregou. Capítulo 13, versículo 15 de João, diz que ele nos deu exemplo de que devemos seguir o que ele fez. Ele disse assim: eu vos dei o exemplo e vocês devem fazer como eu fiz. O que ele fez? Doou o seu corpo. O que ele fez? Entregou a sua vida. Isso não quer dizer que ninguém vai ser mártir morrendo por alguém, mas que a gente possa amar o nosso próximo até o fim, e até o fim nunca desistir de apresentar o Cristo ressurreto a ninguém. Que esse sangue possa ter significado na sua vida, que esse sangue possa de fato perdoar os seus pecados. E sabe quando é que você tem pecado perdoado? Quando você apresenta esse Cristo que perdoou alguém. Porque se você apresenta, porque você acredita. Se você não apresenta, você não acredita. E ele disse assim: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Se você não apresenta, você não crê. Se você crê, você apresenta. E todo aquele que crê já está salvo, não está condenado, porque passou da morte para a vida. Esse é o Evangelho do Cristo. Bebei dele todos. E esta celebração possa ter significado, meu irmão. Que essa celebração possa fazer com que você mude a tua conduta. Que esta celebração, de fato, lhe traga compreensão do Evangelho. Jesus, este é o teu sangue. Louvado seja o teu santo nome. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua
seja o nosso Deus. Esse hino é tão lindo que eu poderia ter cantado ele todo. Na próxima ceia, saia ele. Se nós a ti confessar a Jesus, né? Ele nos lava, nos purifica, nos renova. E, queridos, nós vamos encerrar esse culto, mas que você saia daqui com esse significado na tua vida, no teu ser. Aí o Evangelho de Cristo Jesus vai ter significado para você. Aí haverá transformação na sua vida. Assim há transformação. Assim há mudança. Assim há a vida de Cristo em nós. Como Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver que agora tenho nesta carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Este é o Evangelho de Cristo Jesus. Que você possa refletir sobre esta palavra, sobre esse cântico e sobre esse dia. E eu quero agradecer a Deus pela presença de todos aqui. Ítalo está aqui, sua mãe, noiva, nora, Simone. Faltou mais gente. Paulo está aqui hoje com a esposa. É bom vocês aqui, Júlio. Muito bom vocês presentes aqui. Arthur está ali sempre, né? Esse povo reunido na presença de Deus, eu louvo a Deus. Vocês são minhas ovelhas e eu sou ovelha juntamente com vocês. Você sabe para que isso? Para a gente poder andar junto no céu. Vamos caminhar junto no céu. Vamos estar ali de mãos dadas, andando para esse céu que o Senhor concedeu através do sangue de Jesus. Vamos caminhar junto porque Ele nos ama. Ele auto se entregou por nós. Ele quer que nós venhamos fazer o que Ele fez. Paulo, nessa caminhada, ele disse assim: amado, sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Paulo foi um homem tremendo. Que nós venhamos seguir os passos de Paulo, que nós venhamos caminhar nas pisadas do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu falar um negócio para vocês. A gente peca todo dia, a gente erra todo dia. Mas o que eu acho legal, você sabe o que é? É que em nós existe uma vontade de querer fazer o certo, entendeu? Existe uma vontade de querer caminhar nos passos de Jesus. É como quem diz assim: me ajuda, Senhor, segura nas minhas mãos. Amém. Ainda que a gente não seja um grande entendedor de Deus, de teologia e de uma série de situações, mas que nós possa pulsar isso no nosso coração o tempo todo. Eu quero estar perto de Jesus. Amém. Isso a nós é o suficiente. Eu quero fazer o certo. Me ajuda, Jesus. Então, meu amado, que esse desejo e essa vontade de servir a Jesus, ela possa arder cada dia no seu coração. E que em ardendo você possa trazer o significado da ceia para a sua vida diariamente, porque essa ceia, o significado dela é o teu perdão, o meu perdão. O significado dessa ceia é a gente apresentar o perdão que a nós foi dado por Jesus a outra pessoa. Sem essa ceia, sem essa Eucaristia, sem o corpo e o sangue de Jesus, a vida não tem significado. Que você possa entender esse significado diariamente. Amém, irmão? Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai. Te agradecemos por poder participar do teu corpo e do teu sangue, e ter parte contigo. Obrigado, Senhor, por poder nos apresentarmos ante a tua presença e pedir purificação pelo sangue, porque nada além do sangue. E o sangue, Senhor, é a prova que tu nos amou até o fim. Oh, meu Pai amado, obrigado pelo teu Filho Jesus.
que de fato Ele é o nosso grande herói, Ele é o nosso Salvador, o nosso libertador. Porque por Ele tivemos acesso a Ti, Senhor, novamente. Por Ele, ó Deus, podemos voltar à nossa casa, ao lar paternal. Por Jesus, podemos sentar no Seu colo e ser abraçado, acariciado e cuidado por Ti. Pai amado, a nossa maior alegria, Senhor, é poder vir a este lugar e falar da salvação em Cristo Jesus. Amém. A nossa maior alegria é poder pregar sobre salvação. A nossa maior alegria é dizer que aquele que em algum momento foi salvo precisa apresentar a salvação a alguém. A nossa alegria não mora em ser curado por Ti, não que rejeitamos a cura, não, recebemos a cura da Tua parte. Mas a nossa maior alegria é a Tua salvação. A nossa maior alegria, Senhor, não é receber uma bênção material, não que rejeitamos bênção de forma alguma, mas a nossa maior alegria é receber o perdão dos nossos pecados no sangue de Cristo e ter a salvação através do vivo e novo caminho, que é o caminho do sangue. A nossa maior alegria mora em dizer: Cristo Jesus me salvara, Cristo Jesus me libertara, Cristo Jesus é o meu libertador. Aí mora a nossa alegria. E obrigado por nos conceder essa alegria e esta compreensão, que a maior vitória deste mundo é a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, que possamos apresentar essa salvação. Que esse povo aqui reunido, Senhor, a cada dia possa dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiosos aguardamos a Tua volta, a Tua vinda. Te esperamos, Senhor. Queremos declarar que Te esperamos, ó Pai. Estamos Te esperando, Pai, que Tu envie Teu Filho novamente para nos buscar. Estamos Te esperando, Jesus, ansiosos. Venha, Senhor. Venha buscar, Senhor, a Tua noiva. Venha juntar esse corpo à cabeça definitivamente, Senhor. Venha, Senhor. Cumpre em nós, Senhor, o Teu querer. E que possamos ser submetidos à Tua vontade diariamente, ó Pai. Pai amado, cumpre em nós, Senhor, aquilo que Tu queres, Senhor. Amém. E não o que queremos. Que em nós seja feita a Tua vontade. Que a cada dia, Senhor, possamos beber o cálice da salvação e receber de Ti a Tua orientação. Pai, vamos para os nossos lares agora, leva-nos em paz, guarda-nos, livrai-nos de todo mal. Toma as nossas crianças, Senhor, nas Suas mãos, guarda, Senhor. Livra do malfeitor, livra do homem sanguinário, livra do perverso, do maquinador de males, Senhor. Guarda as nossas crianças, Senhor, cuida das nossas crianças. Senhor, nos liberte de nós mesmos, ó Pai, para que a cada dia possamos andar na Tua presença. Pai amado, nos dê a Tua paz, Senhor, porque precisamos e somos necessitados de ela. Segura em nossas mãos a cada dia, ó Pai, para que possamos ter sustentabilidade e firmeza. Coloca os nossos pés sobre a rocha para que podemos ter um amparo e sob os nossos pés possa estar a rocha eterna, que é a pedra angular e pedra de espina. Cumpre em nós o Teu Evangelho e nos abençoe segundo o Teu beneplácito. Ó Deus de paz, repousa sobre nós. Repousa sobre nós. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o Seu rosto e lhe dê a paz. Oh, meu amado, o grande amor de Deus, Ele nos amou ao ponto de entregar o Seu Filho, nos amou até o fim para que Ele pudesse morrer, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Sim, que esse grande amor, que a graça eterna do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Seu Espírito Santo possa estar conosco, possa estar em nós e em todos quantos amam e aguardam a Sua vinda. E toda a igreja diga amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.